Olá, gente, tudo bem? Hoje vamos falar sobre celulite. Vou fixar o tema aqui. Oi, Má, tudo bem? Nosso tema de hoje é celulite. Então, espero que corra tudo bem com a internet, com o Instagram, né? Na live de segunda-feira a gente teve um monte de probleminhas na live que eu fiz com o Bruno sobre fibrose. Eu queria muito ter, né? Essa live foi agendada propositalmente depois da live do Bruno, porque eu queria muito falar da celulite depois que ele falou da fibrose, né? Mas não deu muito certo. A gente falou de forma mais rápida, mas a gente vai falar de novo sobre a fibrose na sexta-feira. Então vai ser ótimo de todo jeito. E aí a celulite, né? Acredito que toda mulher concorda que tem celulite. Celulite ela é muito comum, né? Todo mundo fala que tem celulite, porém não é dessa maneira que a gente pensa, tá? A gente confunde muito a celulite com outras disfunções que a gente tem. Só que a notícia boa é que essas outras disfunções que a gente tem são muito mais fáceis de tratar do que a celulite, tá? Então a celulite não é tão comum assim, só que tem essa notícia boa. A alteração ali do relevo da pele, as ondulações que vocês têm, que vocês acreditam que tem, é mais fácil tratar do que a celulite. Tá? Então, quando a gente fala em celulite, né, a gente tá falando do que toda mulher conhece, tá? A gente não tá falando da patologia, né? É importante deixar isso claro, tá? A gente tá falando do que todo mundo conhece, do que todo mundo sabe diagnosticar, né? Viu uma ondulação na pele, já fala que é celulite. Né? Então, ela é popularmente conhecida como celulite, mas ela tem diversos outros nomes, né? Lipodistrofia ginoide, hidrolipodistrofia ginoide, enfim, né? Mas o importante é a gente entender o que é e como, né, começa. A celulite, ela não tem uma causa específica, tá? A gente não pode falar em causa da celulite. Porém, a gente precisa entender como que é o início da formação, tá? O início da formação da celulite, o primeiro estágio é a presença de edema, a presença de líquido no interstício. E esse líquido que fica ali, esse edema, quando ele não é drenado, né, ele não é reabsorvido, ele começa a sofrer um processo que a gente chama de polimerização. O que é isso? O endurecimento. E aí esse endurecimento vai provocar essa retração no tecido, dando esse aspecto de ondulação. Então, quando eu falo para vocês que o melhor tratamento para celulite é a drenagem linfática, é por isso que eu falo isso, tá? Por quê? Porque a drenagem consegue agir na prevenção da celulite. Então, aquele estágio inicial da formação da celulite, que é o edema, a gente consegue tratar com a drenagem linfática. Então a gente pode escolher o melhor recurso para celulite, a mais alta tecnologia, só que ela precisa vir acompanhada da drenagem linfática manual, né? Ou enfim, algum recurso de drenagem linfática, justamente por causa disso, para a gente agir na prevenção. Porque ela é um processo contínuo e constante. Enquanto a gente tiver ali nosso estrogênio, vai estar acontecendo esse edema e vai estar acontecendo essa formação da celulite, tá? A boa notícia é que depois que entra na menopausa, tende a diminuir, tá? Sempre tem uma boa notícia. Então a gente não pode falar numa causa de celulite, né? Porque não existe uma causa. Então a gente fala em fatores que predispõem o aparecimento da celulite e fatores que vão agravar a celulite. E aí quais são os fatores que predispõem? Primeiro fator, ser mulher, tá? Então
mulher já vai ter celulite. E o outro fator, o biotipo. Qual o biotipo? O biotipo pera, tá? Então as mulheres que têm cintura fina e mais quadril e culote, tá? Então tipo Ivete Sangalo, Juliana Paz, todas essas atrizes aí que têm cintura fina e mais quadril têm celulite, tá? Isso daí é praticamente certeza que vai ter celulite, porque a predisposição desse biotipo ter celulite é muito grande, tá? Porque tem uma predisposição a inchar mais a parte dos membros inferiores, tem uma predisposição a alterações vasculares, né, maior. Então, a chance de ter celulite é muito grande. E aí, a boa notícia, né, é que as mulheres que têm a predisposição de acumular gordura no abdômen, já é mais difícil ter celulite, tá? Essa é a boa notícia para quem é do biotipo maçã, que acumula mais a gordura na região abdominal. As alterações hormonais, né? Então, TPM, uma alteração hormonal. Então, todo mês, quando a gente tem a TPM, que tem essa alteração hormonal, vai ter maior presença do líquido no interstício, do edema, que vai começar o processo da formação da celulite. Então, vocês viram que assim, ela é constante. Então, por isso que é muito comum as pessoas falarem assim: eu fiz tratamento para celulite, gostei, só que depois que eu parei de fazer, voltou. É muito comum a gente escutar isso. Mas não é que voltou, né? Que ela é cíclica, né? Então tá em constante formação. Por isso que a gente tem que pensar muito e valorizar muito a prevenção. E aí os fatores que vão determinar o aparecimento da celulite. Então, se a mulher é fumante, tá? Então, o cigarro contribui muito para o aparecimento da celulite. Estresse, tá? Porque tanto o cigarro quanto o estresse vai diminuir a vascularização. Diminuindo a vascularização num tecido ali que já está comprometido, que já tem esse edema, vai predispor mais ao aparecimento da celulite, né? O sedentarismo também, o álcool, né? Então, o álcool é assim, ó, vou falar aqui pra vocês não contam pra ninguém, nem pode falar que eu tô incentivando a beber. Quando a gente toma uma dose, né? Então, tipo um copinho de cerveja, uma tacinha de vinho pequena, a gente tem a vasodilatação. Então, a gente tem aquele relaxamento. E aí aumenta a vascularização e melhora a celulite, tá? Então, uma dosezinha de vinho e um copinho de cerveja vai ajudar na celulite, auxilia o tratamento. Porém, passou disso, já vai acontecer a vasoconstrição. Então, já vai diminuir a vascularização ali para a região e já vai determinar o aparecimento da celulite ali, tá? Então, o álcool em excesso, ele vai piorar ali a celulite, vai piorar todas as condições do tecido. O anticoncepcional, tá? Por essa questão hormonal, pode aumentar um pouquinho a celulite. Roupas e sapatos apertados, porque a roupa apertada, o sapato apertado, ele vai estar comprimindo as principais regiões de linfonodo. E aí, quando ele faz essa compressão dessas regiões de linfonodo, compromete a drenagem linfática. Comprometendo a drenagem linfática, mais líquido no interstício, e aí começa o processo da formação de celulite, tudo de novo, tá? Então, quem trabalha muito tempo sentada, procurar ficar com calça mais confortável, com tecido mais molinho, tá? Não ficar com calça jeans, calça apertada. E quem trabalha muito tempo em pé, também procurar sapatos mais confortáveis, que não vai estar fazendo ali apertando a região do tornozelo,
porque a região do tornozelo também tem muito linfonodo, tá? E aí, pra provar pra vocês que eu sigo as orientações que eu dou, ó, trabalhei o dia todo sentado hoje, ó, tô de calça molinha, ó, tô de moletom. Vocês viram? Então, as orientações que eu dou, eu sigo. Até porque tem celulite, né, gente? Se ficar o dia inteiro sentada de calça jeans, é visível, assim, na hora que tira a calça já dá pra perceber a piora. E aí, por que que isso acontece? Então, a gente percebe essa piora de forma mais rápida. Porque aumentou o edema. E quando a gente tá mais inchada, o aspecto da celulite fica maior, tá? Então, dá a impressão que ela tá pior. Então, é muito comum a gente ter paciente, por exemplo, que no período da TPM, em que a gente fica mais inchada, elas falam assim, nossa, a minha celulite tá me incomodando muito, hoje eu quero fazer algum tratamento para celulite, né? Mas é justamente por isso, porque ela tá se sentindo inchada e aquele inchaço tá aumentando o aspecto da celulite dela ali. E a gente já vai falar disso mais pra frente, tá? E aí, né, continuando nos fatores que vão determinar o aparecimento da celulite, a gente vai ter algumas condições patológicas, perturbações metabólicas, né? Obesidade, né? Então a obesidade também favorece, né? Claro. Alimentação, né? Então alimentação pobre em água e fibra, né? O intestino que não funciona bem, ele também vai agravar muito esse aspecto de celulite. E excesso de açúcar, excesso de sal, glúten, lactose, todos esses alimentos que são gostosos, a gente não pode comer em excesso, tá? Isso daí vocês também já sabem, né? Não é novidade pra ninguém. E aí, como eu falei pra vocês no começo, a celulite não é tão comum como a gente pensa, tá? Por quê? Existe a celulite e existe o aspecto celulítico. Eu queria ter aquelas que aparecem aqui no fundo, as imagens, sabe? Eu ainda preciso descobrir como que faz isso, eu ainda não descobri. Para mostrar para vocês a anatomia da pele, né? Então, a distribuição ali do tecido adiposo na pele da mulher é diferente da pele do homem. E a pele do homem também é um pouquinho mais espessa. O que acontece na pele da mulher? Os septos, eles estão perpendiculares e as células de gordura ali dentro do septo. E a pele mais superficial, quando a gente faz uma compressão, a gordura sobe. E aí fica aquele aspecto ondulado na pele, tá? Que é aquele aspecto de bumbum de nenê, né? Que todo mundo fala, nossa, o nenê já tá com celulite, porque a gente vê aquela ondulação na pele do nenê. Aquilo ali é a gordurinha localizada, tá? Não é celulite. Então esse aspecto de ondulação é a gordurinha. É muito mais fácil tratar. A gente consegue resultados muito bons usando o vácuo, por exemplo, tá? Então, isso daí é uma condição anatômica. Toda mulher vai ter. Só não vai ter a mulher que tem a quantidade mínima de gordura. Então, colocou um short apertado, sobrou a gordurinha ali, dá aquele aspectozinho de ondulação, é a gordurinha, tá? Um outro aspecto que também pode dar a impressão de ondulação na pele e de que é celulite é a flacidez de pele. Então, por exemplo, a região do interno de coxa é uma região muito comum da gente encontrar as ondulações e encontrar a flacidez de pele. Então, o que vocês vão fazer? Um leve tracionamento na região. Um leve tracionamento bem sutil. A pele ficou lisa, sumiu a ondulação, indica que aquela ondulação é pela flacidez de pele, não é celulite, tá? Mesma coisa, a região ali do culote, faz um leve tracionamento, ficou lisinha, é flacidez de pele.
E um outro fator é o que eu já comentei com vocês do edema. Então, quando a gente está mais inchada, a gente... esse aspecto de celulite fica maior, tá? E aí é fácil a gente perceber, né? Tipo, a gente numa segunda-feira comeu muito final de semana, bebeu, a gente olha no espelho, tá uma tristeza. Aí fez exercício físico, bebeu muita água, voltou para a rotina normal, na sexta-feira a pele já tá um pouquinho melhor. Então o que significa? Que o que tava a mais ali era por causa do edema. E aí por que é importante a gente falar cada uma dessas coisas? Porque apesar de aos nossos olhos tudo ser ondulação, os tratamentos são completamente diferentes. E aí entra aquela situação, né? Ah, eu fiz tratamento para celulite e não funcionou. A minha amiga fez, foi ótimo para ela, para mim não funcionou. Por quê? Porque às vezes ali o aspecto era por causas diferentes. E aí, obviamente, que não vai funcionar. Parece muito simples, tá? Eu falando parece a coisa mais simples do mundo. Por que que não é simples? Porque na maioria das vezes a gente encontra tudo isso associado. Então é difícil a gente encontrar uma pessoa que tenha só a retenção de líquido, uma pessoa que tenha só a flacidez de pele, uma pessoa que tenha só a gordurinha. Na maioria das vezes vem tudo acompanhado. E também acompanhado da celulite verdadeira, né? O que é essa celulite verdadeira? É quando existe a presença de fibrose. Só que aí, para vocês conseguirem perceber a fibrose, vai precisar da ajuda de um profissional, tá? Porque aí o profissional que tem mais a sensibilidade na mão, porque a gente vai conseguir perceber isso na palpação. Então, aí vai precisar do profissional. Então, a gente tem, às vezes, tipo assim, numa mesma pessoa, a gente encontra as 4 coisas. E aí, cada região precisa de um cuidado diferente, né? Então, por exemplo, para tratar a flacidez de pele, a gente sabe que é a radiofrequência, né? Criofrequência. Aí vamos imaginar que a gente tem ali uma flacidez de pele, só que também existe a fibrose. E a gente vai usar a radiofrequência, a criofrequência ali, o que vai acontecer? Vai piorar a fibrose. Então vai melhorar a flacidez de pele, só que aquela ondulação, aquela depressão vai piorar, né? Então exige muito cuidado, exige muita atenção, né? Exige muita experiência mesmo do profissional que vai fazer o tratamento para que isso não aconteça, para a gente tentar evitar isso de todas as formas, né? E aí, quando a gente fala da celulite mesmo, né, da fibrose, da presença de fibrose, em que a gente realmente vê aquela depressão, aquele furo na pele, a gente precisa pensar em tratamentos que vão conseguir aumentar ali a maleabilidade desse tecido. Eu gosto muito de fazer ultrassom e o vácuo, né? Porque o ultrassom, pelo efeito que ele tem de amolecer o tecido, e aí o vácuo faz a mobilização do tecido. E aí a gente encontra isso, né? Esse efeito fisiológico, claro, de uma forma muito maior, muito mais potencializada nos equipamentos tipo de Power Shape, Vela Shape, Multi-Shape, né? Multi-Shape é o que a gente trabalha. Então essas terapias de sucção com aquecimento são excelentes para celulite, porque o aquecimento vai amolecer o tecido que está endurecido e aí a sucção já mobiliza esse tecido. Então acontece, é como se alisasse o tecido, sabe? Então o resultado ele é muito bom e é um resultado mais rápido, tá? Mas nada que o ultrassomzinho normal e o vácuo não chegue lá, né? Mas obviamente vai precisar de muito mais sessões. Aí vai da pressa do paciente em ter o resultado, enfim, uma série de fatores que a gente precisa ali definir junto com o paciente, escolher junto com o paciente. Só que como eu falei no início,
Não adianta nada a gente ter uma alta tecnologia, a gente ficar tratando aquele tecido se a gente não atuar prevenindo o edema, que aí é com a drenagem linfática, né? Então, todo tratamento de celulite, na minha opinião, né, no meu ponto de vista, no meu entendimento, é muito bem-vindo associar com a drenagem linfática, tá? Eu tô acelerada porque eu tava gravando uma aula, e aí eu tava falando rápido. Aí do jeito que eu terminei a aula, eu comecei aqui, aí tô um pouco acelerada, mas daqui a pouco volta ao normal. Se vocês tiverem pergunta, pode fazer, tá? Que aí eu vou respondendo pra vocês. Eu tô até aqui com a minha aula de celulite aberta, os meus slides, pra eu conseguir passar o máximo de informação que eu consegui aqui pra vocês nesse tempo, tá? Então, eu já antecipei um pouquinho para vocês, né, essa diferença da celulite e do aspecto celulítico. Mas existem outras classificações de celulite, né, que aí fica até um pouco depois que a gente tem essa ideia da fibrose, fica até um pouco confuso a gente falar sobre essas classificações. Só que aí eu acho importante a gente falar de um tipo de celulite, que é a celulite dura. Tá? A celulite dura, ela é muito encontrada em pacientes que fazem muita atividade física, que tem uma musculatura mais desenvolvida, tá? Então, a musculatura mais desenvolvida também vem acompanhada por uma fáscia mais rígida, né? E aí essa pessoa tem uma predisposição maior a ter celulite. Porém, o que acontece? Essa celulite não é visível. Então, a paciente porque a celulite dói, tá, gente? Então, quando a gente faz a apreensão e mobiliza assim, é dolorido, tá? Tem, às vezes, algumas mulheres, tipo, encosta dá um tapa assim na perna, fica dolorido, tá? Então, a celulite dói. E aí, essas mulheres que têm essa musculatura mais desenvolvida, ela tem muito edema. O edema não é visível, a gente faz o teste ali, a gente não vê branquinho. E ela sente todos os sintomas de quem tem a retenção de líquido. Aumento da dor, ela sente dor nas pernas. Essa dor aumenta quando a pessoa deita, né? Sente todos os sintomas ali, porém não é visível, tá? E aí essa celulite dura. Então, nessas situações, eu gosto muito de utilizar o vácuo. Ele pode ser um pouco dolorido no início, então a gente tem que começar mais sutil, mais suave, mas depois a resposta vai ser muito interessante, tá? E aí também, apesar da gente não perceber o edema nessa pessoa, ela tem o edema, então a gente também pode tratar, tá? E aí, a gente fala muito da questão dos graus da celulite, né? Então, por exemplo, o grau 1, quando faz aquela apreensão e faz a ondulação. Isso pode ser pela gordurinha localizada, como eu expliquei para vocês. O grau 2 é no momento da contração. Então, a pessoa faz a contração, vê a ondulação. Ou, por exemplo, ela está sentada, cruza a perna, a gente vê a ondulação, né? Isso, teoricamente, seria o grau 2 da celulite. O grau 3 é quando ela em repouso, em pé, já dá para ver as ondulações. E o grau 4 é o grau 3 mais acentuado, tá? E aí, nesses graus mais acentuados, a dor é mais frequente, tá? Então, às vezes pode ser dor no joelho pelo edema, pode ser uma dor difusa na perna toda, pela retenção de líquido também, a sensação de peso na perna e a dor na região da coxa, a pele fica sensível, não pode encostar, tal, como eu já comentei com vocês. E uma coisa importante para falar são as localizações da celulite, né? Então, uma região que a celulite é muito comum
e muito frequente e muito difícil tratar é na região do culote, tá? Então vocês podem observar, quem tem celulite é muito frequente nessa região, tá? Sempre vai ter ali uma depressãozinha nessa região aqui do culote. Até a Ivete Sangalo tem, tá? Pra vocês verem o tanto que é comum e o quanto é difícil tratar. Celulite grau 3 com muita ultrassom e muita liberação. Exatamente, se tem a presença de fibrose, tem que entrar também com o ultrassom, né, para facilitar por esse efeito tixotrópico dele e a liberação, tá? E aí, justamente o que eu ia falar agora pra vocês, né? Essa região do culote, porque que é onde é mais comum a gente ter celulite e é mais difícil tratar. Porque essa região a gente tem o tensor da fáscia lata. É a fáscia mais espessa que a gente tem no nosso corpo. E aí, imagina uma fáscia mais espessa, a retração dessa fáscia vai ser muito maior. Então, por isso que é difícil tratar. E aí, tem que escolher a liberação, tem que fazer liberação mesmo. E às vezes, muita gente, né, faz academia e vai fazer aquelas liberações no rolo e sente muita dor nessa região, né? Possivelmente, se ainda não tem uma celulite ali, pode estar em processo, já pode ter ali uma estase, começando um congestionamento ali no tecido. E aí fazer essas liberações, aquelas liberações do rolo, sabe? São muito bem-vindas, vai auxiliar muito e vai auxiliar também muito na prevenção, tá? Então, assim, para vocês entenderem, a gente precisa saber muito o recurso que a gente vai utilizar. Então, primeiro de tudo, observar se tem a fibrose. Se tem fibrose, recurso como ultrassom e liberação manual e vácuo e tudo que vai ser mais efetivo para fibrose, tá? E associar com a drenagem linfática. Se tem flacidez de pele, né? Se o aspecto de ondulação é pela flacidez de pele, radiofrequência, tá? Radiofrequência, criofrequência. Se é pelo edema, o ideal do edema é a gente atuar ali na principal causa do edema, né? Se for a alimentação, se for o sedentarismo, se for bebida alcoólica, a gente tem que orientar essa paciente e procurar tratar ali, né? Controlar ali aquela causa, aquele fator ali que vai agravar o edema. Só que aí a gente pode fazer, né? O Drenacrio, a drenagem linfática, ou técnicas que vocês fazem que auxilia o sistema linfático, por exemplo, aquela drenagem vibratória lá, o Vibrocel, o Celutec, Modelata, vai ser muito efetivo. Terapia combinada. A terapia combinada auxilia muito no edema e vai auxiliar muito na celulite. Por quê? Porque a gente pode também utilizar o modo contínuo na terapia combinada. E aí ela já vai estar fazendo, a corrente elétrica já vai estar fazendo ali o aumento da circulação e vai estar retirando ali os catabólicos do local. Então fica muito interessante fazer a terapia combinada também na celulite, tá? Se for gordurinha localizada, vácuo e multishape. Vocês viram como é simples? É simples, não é? É só identificar a causa, por isso que eu sempre falo que o segredo de tudo e a importância tá na avaliação. A gente saber o que a gente está tratando e saber escolher o recurso certo, né? Eu sempre tô falando isso o tempo todo, porque não tem muita dificuldade. A dificuldade é o quê? Que tá tudo associado, né? O edema, a fibrose, a flacidez de pele, a gordura. A dificuldade é essa. Só que aí a gente precisa identificar o que tá chamando mais a atenção naquele momento, tá? É isso daí que a gente tem que identificar, tá? E procurar seguir, né, todas aquelas orientações que a gente já tá cansado de saber, né? Em relação à alimentação, beber bastante água, fazer atividade física. As pessoas que têm o edema,
elas começam a fazer, tipo assim, faz 2, 3 dias de uma caminhada leve, nem precisa ser muito grande, já percebe uma melhora muito grande no aspecto da pele, tá? Dúvidas, gente? Já falei tudo que eu precisava falar pra vocês. Acho que não ficou faltando nada, segundo a minha programação aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu respondo. Se vocês quiserem fazer alguma discussão de caso, se vocês quiserem dar algum exemplo, tá? Tô à disposição de vocês. Oi, Luana, tudo bem? Se tiver alguma paciente, quiser compartilhar alguma experiência, algum tratamento que fez e não gostou, ou algum tratamento que fez e gostou, tá? Pode compartilhar aqui. Não? Nada de dúvidas? Posso voltar a gravar minha aula? Hoje eu fiquei o dia inteiro conversando com câmera, gente. Preparei uma aula inteira, gravei a aula inteira e aí vim conversar aqui. Só mudei do computador pro celular, pra variar um pouco, né? Então eu vou deixar aqui, já que ninguém tem nenhuma dúvida, vou deixar aqui o convite para vocês participarem da live na sexta-feira com o Bruno. Vai ser sobre fibrose, né? A gente vai abordar todas as questões da fibrose, não só no pós-cirúrgico, né? No pós-cirurgia plástica. A gente vai falar de todas as questões, né? Porque a gente encontra tecidos mais aderidos em região de gordura, né? No tecido adiposo, a própria celulite. Então ele vai passar a visão dele, osteopática, dessas densificações do tecido, dessas alterações do tecido e o quanto isso a longo prazo pode ser prejudicial, né? Porque o nosso corpo ele precisa de movimento. E aí não é só o músculo que precisa de movimento, é tudo. Os vasos sanguíneos, os vasos linfáticos, e para isso tudo precisa estar fluindo bem, tá? E essas densificações, essas fibroses, elas atrapalham muito essa fluidez, né? Então, é por isso que é importante, vai ser muito importante a live com o Bruno, pra gente conseguir entender melhor isso e a gente conseguir valorizar a prevenção do tratamento estético, né? Porque eu percebo muita gente muito ansioso buscando o resultado e aí acaba não valorizando a prevenção, né? E a gente precisa valorizar a prevenção. Como eu falei pra vocês, a questão da celulite, ela é cíclica, ela tá o tempo todo formando, né? Então, o fato de você estar fazendo um tratamento estético e não piorar é um resultado. E a gente precisa começar a valorizar a prevenção como resultado, né? Então, você tem um processo ali, né? Tipo, uma densificação por algum motivo, uma cicatriz, uma região durinha ali que não tem mobilidade. Isso vai interromper muito o fluxo, o funcionamento do nosso corpo. Isso vai aumentando o volume, isso vai aumentando a gordura, isso vai fazendo com que aumente a gordura, com que aumente o volume, com que diminua a vascularização, diminua a oxigenação e vai trazendo ali mais comprometimento. Então a gente precisa começar a enxergar além das alterações que a gente vê na pele e começar a valorizar mais essa prevenção, né? Trabalhar mais pensando na função do tecido. Então eu sempre costumo comparar o sistema linfático com uma avenida congestionada. Com uma avenida congestionada não, né? Com uma avenida. Eu já tô congestionando a avenida por conta própria, né? Então eu costumo comparar o sistema linfático com uma avenida, né? Se o sinal vermelho lá na frente, o semáforo lá na frente está vermelho, vai começar a congestionar essa avenida,
né? Então o sistema linfático vai começando a ficar congestionado. Aí agora vocês imaginam essa avenida com um sinal vermelho e aí ainda tem um acidente em algum ponto da avenida, né? Que pode ser uma fibrose, uma densificação, enfim. Tem um acidente ali e num outro ponto da avenida um carro quebra. Então não vai aumentando mais ainda o congestionamento? Se a gente traz isso para o nosso corpo, além, né, de todos os comprometimentos funcionais mais sérios que o Bruno vai falar na live, ainda tem a questão do aumento de volume, tá? Então é exatamente isso que acontece. Então a gente manter o volume muitas vezes é resultado, tá bom? Espero que vocês consigam enxergar isso e começar a ter esses olhos mais para prevenção e começar a valorizar mais a manutenção do resultado, tá? Boa noite para vocês. Até sexta-feira. Espero todo mundo na sexta-feira, tá? Se alguém que chegou agora quiser fazer alguma pergunta, eu ainda fico aqui para responder para vocês. Tá? Se não, a live vai ficar gravada, tá? Vou deixar gravada no IGTV e depois ela também vai pro YouTube, tá? E aí aproveite e deixa aqui o convite para vocês irem assistir lá os vídeos do YouTube. Já tem bastante vídeo lá, tá bom? Um beijo pra vocês, até sexta!